Olá a todos, nosso programa Roda de Conversa de Axé, hoje com a trajetória de vida do Babalorixá Juliano de Iemanjá. Babá Juliano, eu gostaria que o senhor se apresentasse, já falasse o nome da sua casa, sua tradição, por favor. Meus respeitos a todos, sua bênção, Pai Céu, sua bênção a todos os irmãos que nos assistem. Meu nome é Juliano Coelho Braga, Juliano de Iemanjá, iniciado no Queto, sou babalorixá, tenho minha casa em Seropédica, no município, no estado do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, já quero parabenizar ao Eliaxé Ogum Ares, ao Eliaxé Ogum-Té, por essa iniciativa que é de grande importância para a nossa cultura, para a divulgação e a perpetuação das nossas tradições. Ótimo, excelente, excelente. Então, assim, dentro dessa sua história, né, com a religiosidade, como começou com a espiritualidade de maneira geral? Foi muito pequeno, veio de família? Conta um pouquinho para a gente como foi esse início aí. Na verdade, como na vida de muitos, né, a gente acaba entrando através da Umbanda, né, principalmente aqui no Sudeste, né, que essa cultura da Umbanda é muito popular. Eu vim de uma família que tanto a parte de pai quanto a parte de mãe praticavam a Umbanda. A minha avó tinha um terreiro de Umbanda chamado Centro Espírita Caboclo Viramundo, no bairro da Penha. E a minha mãe, que era médium desse terreiro, na verdade, tirou a roupa de santo para ir para a maternidade para me ter. Né? Então, eu praticamente já nasci dentro da espiritualidade. E ingressei através da Umbanda. Depois, com o tempo, minha avó fechou o terreiro e eu fui ser abiano numa casa de candomblé, aos 15 anos de idade. E dali em diante, a espiritualidade foi fluindo, né? Tive alguns problemas familiares, porque toda família, sendo de Umbanda, a gente sabe de alguns preconceitos que existem, tanto na forma litúrgica, ritualística, como quanto a discriminação sexual. E a grande verdade é que existe uma intolerância muito grande e todos, no senso comum, infelizmente, acham que a espiritualidade influencia na sexualidade das pessoas, que nós sabemos que não tem nada a ver. Mas a minha família, naquele momento, por achar que eu, com 15 anos, entrando para o candomblé, ia para o lado da homossexualidade, enfim. E principalmente quando descobriram a questão do meu orixá, né, por ser de Iemanjá, aí teve uma pressão muito grande da família. Mas o orixá é muito verdadeiro. Com o tempo, o próprio orixá foi conquistando o seu espaço, a espiritualidade foi demonstrando, e consegui chegar no candomblé. Não iniciei nessa casa, que foi onde eu fui abiã por alguns anos. Acabei iniciando, porque eu tive alguns problemas de saúde com relação ao orixá, e em determinado momento eu fiquei mais de uma semana colocando sangue pela boca. É uma história muito interessante, porque eu rodei vários hospitais, ninguém sabia o que era. E no final chegaram a me levar para o Hospital São Sebastião, que tem aqui no Rio de Janeiro, era para tuberculose, mas na época eu tinha 165 quilos, e aí falaram que era impossível estar com tuberculose, enfim. Depois de uma semana me esvaindo em sangue, o sangue saía igual saliva. Um amigo, né, uma amiga, na verdade, a gerente onde eu trabalhava, tinha um pai de santo, que eu nem sabia que ele era de santo, e esse senhor se chama Seu Sena. O barracão dele é de Angola, lá em Belfor Roxo. Ele ligou para minha mãe e mandou que eu tomasse um banho de uma erva e tomasse um chá dessa mesma erva, porque eu estava com problema de santo. Minha mãe evangélica me deu esse banho com muita fé, porque eu não sei que erva foi essa até hoje. Acontece que daquele momento que eu tomei aquele chá, parece que eu acordei assim de um transe. E parou, realmente parou aquele sangue que saía com saliva. A minha mãe falou, você vai agora nesse senhor. Quando eu cheguei lá, esse senhor falou, olha, realmente você é de Iemanjá, mas está com alguns problemas de sangue. E Iemanjá diz aqui no jogo que você deve se afastar durante um tempo, que a hora que ela quiser ela vai buscar você em casa. Aí fiz isso, achei até muito interessante. Ele poderia contar toda uma outra história, mas foi muito verdadeiro, dizendo a palavra de Iemanjá, e me afastei. Passados uns 2 anos desse episódio, eu já estava com 20 anos de idade, um grande amigo meu, que depois veio ser até meu babá Quequerê, Babalorixá Armando de Xangô, me convida para ir numa casa de candomblé no município de São Gonçalo, no bairro chamado Itaoca, que era muito longe de onde eu morava. Porque eu sempre toquei atabaque por causa da percussão na Umbanda. Ele falou, vamos lá ajudar para tocar, um amigo meu está começando a casa. Cheguei nessa casa no dia 10 de dezembro de 2003. No dia 1º de maio de
2004 eu estava recolhendo para fazer o santo, fui o primeiro barco dessa casa, que é o do Babalorixá Kleber de Oxóssi, no município de São Gonçalo, Itaoca. E dali começou a minha vida espiritual, efetivamente, aos 20 anos de idade. Iniciando aí, sim, com apoio e respeito da família, mas não que fosse a vontade deles, pois todos são evangélicos. É até uma trajetória bem interessante. E nessa trajetória toda, né, hoje, como Babalorixá Juliano de Iemanjá, né, como é que foi? Foi um chamado? Foi alguma coisa que as entidades também influenciaram, além do orixá, né, de Iemanjá? Como é que foi essa aceitação do sacerdócio? Essa aceitação, por sempre ter convivido junto à espiritualidade, a religião sempre me chamou muito a atenção. Aos 3 anos de idade, eu me lembro é uma lembrança muito nítida. Minha família visitando um terreiro em Vila Rosali, em São João de Meriti, eu dormindo já no carro, eu tinha 3 anos de idade, estava cansado, e me chamam lá de madrugada porque uma entidade queria falar comigo. Quando eu cheguei, era uma senhora que recebia uma entidade, mas eu olhei o próprio Preto Velho, eu vi aquela figura do Preto Velho, e ele falou que eu teria uma estrela muito grande, que eu seria sacerdote, que eu seria coroa grande, mas que não seria naquela banda. Eu seria na outra banda, quer dizer, se referindo ao candomblé. Eu, criança, queria era dormir, mas dali a minha família sempre soube dessa vocação, sempre apoiei minha avó no terreiro de Umbanda, e eu acredito sim, esse chamado da espiritualidade. A religião sempre me entregou muito, sendo um filho de uma mulher de Oiá. Minha mãe, de tempo em tempo, mudava de religião, eu pude passear por diversas religiões, o assunto da religião sempre me atraiu muito, mas a Umbanda, o Candomblé, a espiritualidade sempre me atraiu muito. E esse desenrolar foi sendo desencadeado pela própria espiritualidade. Hoje, se eu precisar dar um rótulo, meu rótulo é de candomblecista babalorixá. Mas eu cultuo Umbanda, eu cultuo Jurema, eu cultuo a espiritualidade num todo, sabendo diferenciar o culto, cada um no seu momento, na sua parte, mas todos puderam contribuir pelo pouco que eu sou hoje. Eu tenho apenas 37 anos de idade, mas eu me orgulho dessa pequena trajetória de muito que eu ainda tenho para viver, para colaborar com o próximo, com a religião. Mas me orgulho muito do que meu orixá e as minhas entidades puderam me proporcionar quanto ser humano, quanto religioso. Então, é o que eu falo, a trajetória, ela independe da idade biológica, né? Porque tem pessoas com 37 anos nem chegaram a religião nenhuma, não escolheram. E tem pessoas que muito jovem escolhem, né, ou são escolhidos, como eu prefiro falar, né? Que a religião escolhe a gente. Como aí agora você citou sobre essa parte, fala um pouquinho além do orixá, como é que você consegue dividir seu tempo para a parte da Jurema Sagrada, da Umbanda, né? Como é que a Umbanda já vem de nascimento, a Jurema é uma coisa mais nova na sua vida, né? Sim. Como é que fica Mas essa situação? o que eu queria até acrescentar aqui, porque muitas das vezes o nosso depoimento serve para outras pessoas que passam por situações parecidas com a nossa. Eu fui criado dentro de Umbanda, embora tenha passado por camarinhas de Umbanda, aquelas obrigações que se faz na Umbanda de amanci, batizado, eu nunca manifestei nada na Umbanda. Sempre fui ali o braço direito da minha avó. E na primeira cerimônia que eu passei no candomblé, não sabia essa questão de como seria o orixá, eu tomei um bori, né, no ano de 97, se eu não me engano, enfim, me falha a data, mas eu tomei um bori e nesse bori eu já tive a primeira manifestação que foi de Iemanjá. Então, meu primeiro contato, embora tivesse sido da Umbanda desde sempre, a primeira energia que tomou minha cabeça foi de Iemanjá. E aí acabei fazendo o santo. Na casa onde eu fiz santo, só é quieto, né? Mas o Babalorixá Kleber veio de Umbanda, então ele trazia algumas entidades. Então ele tinha uma tradição de uma vez por ano fazer uma festa da entidade dele, o seu Tranca-Rua de Imbaré. E aí, diferente de muitos, né? Porque normalmente as pessoas já chegam no candomblé com as suas entidades. No meu caso foi diferente. Eu primeiro fiz o orixá para que depois as entidades começassem a aparecer sem ser chamada. Tá? Porque lá o Babalorixá Kleber, quem tem a entidade, ele até cultua, mas ele não desenvolve as entidades de ninguém porque ele não faz Umbanda. Mas aí primeiro chegou a entidade, foi uma pombagira, Dona Sete Figueiras, e o mais impressionante foi a chegada de um caboclo, porque ele não cultuava. Um dia depois de uma sessão, chegou uma entidade chamada Caboclo João Sabino, e esse sim,
esse foi e é, e espero que continue sendo, o grande mentor espiritual da minha vida. Foi o pai carnal que eu não tive, é o pai de muitos, faz um trabalho excepcional, e foi ele que trouxe essa bagagem de Jurema, pois eu nunca tinha ouvido falar em Jurema Sagrado. O que eu conhecia de Jurema era Caboclo Jurema. E ele já chega muito verdadeiro. Eu costumo dizer, a primeira consulta que ele deu foi para o Babalorixá, tanto é que logo em seguida o Pai de Santo fez uma festa para o Caboclo, ele agradeceu e disse para o Pai de Santo que ele agradecia a acolhida, mas que ali ele só faria 3 festas. E antes da terceira festa ele já teria a casa dele. Então aí vejam como é um pouco na contramão do que se diz normal, né? Primeiro eu sou iniciado no candomblé, depois que chegam essas entidades. Mas a entidade chega de uma forma muito presente, muito efetiva. E eu tenho certeza, eu tenho convicção que isso só acontece com a autorização do meu Ori e de Emanjá, que é o meu Iledá. Então, se hoje é verdade essas entidades, a Jurema na minha vida, é com autorização. E esse caboclo que fez a grande revolução, Emanjá sempre foi calmo e tranquilo, mas esse caboclo chegou para determinar, realmente ganhou o terreno, com os próprios clientes dele. Ele falou que iria construir uma casa para Emanjá. Tanto é que primeiro eu construí a casa de Emanjá, para muito depois construir o terreiro de Jurema. E assim foi, a espiritualidade sempre foi presente, determinando, me colocando, né, como minha mãe senhora hoje me diz, fala, nós somos escolhidos, nós nascemos com isso. E aí tem hora que você acha até que é da sua cabeça, mas os fatos que vão acontecendo, as pessoas que entram na sua vida, eu acredito também que um pouco dessa construção eu devo à minha família, porque esses valores de educação, a forma de chegar, de se colocar, isso você traz de berço. Então eu procuro respeitar meus mais velhos, respeitar os lugares que eu frequento, procuro estudar bastante e seguir, ser fiel ao que a espiritualidade manda. Sim, é muito importante até ter deixado relatado isso, porque as pessoas acham que obrigatoriamente a pessoa tem que receber uma entidade de Umbanda para depois uma entidade, um orixá. E não existe essa obrigatoriedade. A pessoa pode ser só de Umbanda, pode ser só de Candomblé e pode servir as duas energias. O que eu falo são duas paralelas que nunca vão se encontrar, mas sempre vão se respeitar. Porque elas são paralelas, né? Cada uma tem o seu espaço, cada uma tem o seu momento. Isso é muito importante mesmo. O importante é saber justamente separar cada coisa. As energias se agregam, mas uma não influencia no culto da outra. Lá na nossa casa nós temos o Ilé Xiaomin Aulatiobá, que é a casa de Emanjá, que funciona com suas funções anuais, começando com as águas de Oxalá e terminando na festa das Iabás. E já tem o terreiro de Jurema, Caboclo João Sabino e Mestre Zé da Virada, que tem um calendário independente, os espaços são independentes, né? Mas tudo funciona muito bem de forma da energia se converger, não a liturgia. Isso que é importante, que as pessoas tenham respeito, né? De que nem nosso ori não é igual ao do outro. E a nossa ancestralidade é que nos traz justamente isso. Então, uns têm uma ancestralidade só de estar na Umbanda, o outro tem uma ancestralidade só de estar no Candomblé, o outro tem uma ancestralidade que vai abrigar a Umbanda e o Candomblé. O importante é você estar consciente do que você pratica e praticar da melhor forma possível. O sacerdote, o babalorixá, o pai de santo, o padrinho, ele não cuida das energias, ele utiliza as energias para cuidar das pessoas. Então, quando a pessoa chega na minha casa, eu vou saber se aquela pessoa precisa passar por um jogo de búzios, algum ebó, ou se aquela pessoa precisa de uma consulta com um guia, ou um trabalho de Jurema. Enfim, aí você vai podendo saber adequar a ancestralidade ou a necessidade daquelas pessoas. E com isso você vai melhorando, você vai fazendo a sua parte e devolvendo ao universo essa forma de amor e de respeito à espiritualidade e ao seu semelhante. O que o senhor me diz com a parte da internet, das mídias? Como o senhor vê o que é positivo, o que não é tão positivo assim, dentro da internet hoje, na religiosidade, de forma geral? Eu vejo com bons olhos. Né? Tudo no ser humano, né, dentro da nossa religião mesmo, a gente aprende dos opostos, dia, noite. Então, tudo vai ter sempre os dois lados. O que cabe é sempre as pessoas usarem com bom senso, usar com sabedoria. Meus filhos costumam ler vários livros, meus filhos veem internet,
sites, mas vem sempre me perguntar. Eu também, cada vez que eu estudo, cada vez que eu vejo e conheço o candomblé, as diversas casas que eu tenho o prazer de estar, seja no Opoafonjá, na Angola, no Jeje Cachoeirano, enfim, todas essas portas que a espiritualidade nos abre, pai, cada vez eu vejo que não existe o errado. Existe a nossa forma de praticar e a forma do irmão. É claro que hoje a gente vê algumas exceções, mas essas exceções são tão berrantes que elas mesmas já se condenam. Então, eu acho que a internet é favorável, sim, até mesmo para que você saber a diferença. Porque muitas das vezes você, olha, assiste isso aí, que é a forma de você saber o que não é correto. Eu acredito, sim, que candomblé se aprenda na convivência, no dia a dia, com os seus mais velhos, sabendo chegar lá, ouvir, sentar, né? Eu converso com meus filhos, é muito engraçado. Hoje eu tenho o prazer de estar com uma senhora de Euá, uma senhora de 98 anos de idade. Eu chego na casa dela, ela bota um banco aqui, senta aqui, meu filho. Não, minha mãe, eu pego e sento no chão, com todo o meu peso, eu sento, não, senta aqui. E aí depois ela fala, olha, vocês estão vendo? Ele está sentado no chão. Então são coisas pequenas e com isso você vai conseguindo seu espaço, você vai aprendendo com quem realmente sabe, pela experiência, pela humildade, né, pela convivência, né, nessas casas que são referências realmente. E eu acredito sim, hoje você pega um texto na internet, através do que você aprende e convive dentro da sua casa, você vai discernir entre o certo e o errado. Agora, também o lado positivo é que é um canal para justamente fazer um trabalho como esse, que você pode justamente levar a sua voz, né, como é feito no grupo Braulio Goffman, né, no canal Falando de Axé, como eu tenho um canal de Jurema, terreiro de Jurema Caboclo João Sabino e Mestre Zé da Virada. Ou seja, tem sempre os dois lados. Vai ter aqueles que nos denigrem, mas vai ter uma excelente oportunidade, uma excelente ferramenta para nós que temos vontade, que temos determinação, também conseguirmos firmar o nosso espaço. É como eu falo, quem me pergunta, eu falo que a internet ela é uma ferramenta. Se quem estiver manuseando souber manusear, o trabalho vai ser bem feito. Se a ferramenta for usada de maneira errada, o trabalho vai ficar mal feito. Tem algum milagre que aconteceu, que você tenha presenciado ou na sua casa ou em algum outro lugar, que possa relatar como milagre? Que aqui nós também fazemos o nosso testemunho de fé, né? Nas nossas trajetórias. É muito importante a pessoa, se ela tiver, relatar algum testemunho de fé. Porque toda religião tem isso. E a nossa religião não poderia ser diferente. Nós temos que acostumar, né, com isso. Ah, pai, eu sou de Iemanjá e quando fala de Santa, meu Oxum já chega aqui, só no seu perguntar eu já enchi os olhos de lágrimas, porque eu sou Iemanjá, pai. Minha vida só existiu depois que Iemanjá entrou na minha vida. Eu vim de uma família muito humilde, dos dois lados. Minha família, na época que eu fiz santo, todos passavam necessidades, problemas seríssimos. Minha avó estava com câncer, minha mãe estava com sérios problemas de saúde, meu irmão estava totalmente sem nenhuma perspectiva de vida. E 3 meses depois que eu fiz santo, pai, 3 meses depois, meu querer caiu no dia 28 de agosto de 2004. E eu sei essas datas porque foram datas muito marcantes. A mãe já mudou toda a minha vida e da minha família. Minha avó ficou curada do câncer, minha mãe resolveu os problemas, meu irmão enganjou no exército. Hoje, graças a Deus, é um pastor da igreja evangélica, minha mãe é missionária, mas eu rezo todo dia algum em ação que permaneçam eles lá, porque a religião não é para todos, cada um tem a religião que lhe cabe, e a roupa do evangelho coube perfeitamente neles. E eu tenho a alegria, pai, de cada vez mais investir nessa espiritualidade, porque o retorno é diário das pessoas que me ligam, das pessoas que procuram a minha casa, as questões de saúde. Esse meu traço com a Jurema é um culto muito mais da saúde, do bem-estar, da boa vida do ser humano, né, para uma melhor qualidade de vida. E uma dos rituais da Jurema é a própria bebida, o vinho da Jurema, que é feito com infusões. Pai, o que eu tenho de histórias, de relatos na minha casa, de pessoas que se curaram de doenças, de pessoas que harmonizaram a sua casa, de pessoas que conseguiram um trabalho, de pessoas com processo. Enfim, na verdade, são grandes combustíveis para a gente acreditar na espiritualidade.
eu tenho 1000 razões para desistir, muitas das vezes, do ser humano, das pessoas, porque com certeza as pessoas que nos assistem têm casa de candomblé, como o senhor, sabe o que separar o que é ser humano e o que é orixá. Então, com quanto mais idade, mais tempo, mais vocês acumulam as decepções. Mas as bênçãos do orixá, os milagres dos orixás são muito mais fortes na minha vida. As minhas filhas, eu tenho 2 filhas maravilhosas, uma de 8 anos e uma de 6 anos, que eu tenho a alegria de ser sua filha, iniciada pelas suas mãos, que é a Duda, que é um presente de Oxum também na minha vida, pois eu pedi muito ao orixá que eu precisava dessa filha, e Oxum me trouxe, e ela ainda é de Oxum. Então, enfim, eu posso passar aqui horas contando até questões particulares de pessoas que frequentam a minha casa e que todo ano, no primeiro sábado de agosto, que é a festa do Seu João Sabino, estão lá presencialmente para dar o testemunho dessas bênçãos que receberam de beber, de compartilhar, de comungar da Jurema Sagrada e desse ritual de Jurema. Mas também do orixá, de pessoas com bori, resolver também grandes problemas, enfim. Testemunhos não faltam nesse sentido. Eu queria aproveitar, né, esse ensejo, e não precisa ser pode ser um nome, 2, 3, quantos nomes você quiser citar, de pessoas que sejam suas referências, tanto na Umbanda, como na Jurema, como no Orixá. Não se limite a falar uma ou duas. Quantas pessoas você quiser falar? Eu sou muito feliz, pai. Eu sou muito feliz porque eu me considero muito grande pelas minhas amizades, pelo respeito que eu tenho das pessoas. Então, assim, não quero rasgar cedo, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu sou. Alguns falam que a gente de Iemanjá é falsa, mas esse aspecto não me cabe. Eu falo e faço o que sinto. Eu tenho grandes mestres, um com certeza é o Babalorixá Celso Jogum, mas esse mestrado, muitas das vezes, é o que eu costumo dizer, o discurso convence, mas o exemplo arrasta. Então, uma das minhas grandes referências, sempre o senhor sabe muito bem disso, desde a época que ainda era seu neto de santo, sempre dei muito apoio ao meu Babalorixá, quando ele tomou obrigação com o senhor, por justamente ver todas essas qualidades no senhor, e o senhor chegou para agregar na vida de todos, como agregou na dele, indiretamente na minha, enfim. Outro grande mestre é meu pai Eduardo Agiberu, né, o Tateto Eduardo, é um senhor de Angola, da raiz do Tumbajussara. Meu pai Arrondegi, Ogedei, né, que é um grande amigo, é um Ogã, mas é um mestre. Pai Paulo do Ogum. Minha mãe, Senhora de Euá, então eu não tenho palavras. Foi o abraço do orixá, é impressionante, uma senhora com 98 anos de idade, mas de uma lucidez tremenda, né, com uma palavra que cada momento aquela mulher ela me assusta, porque ela vive realmente nesse tempo, né, o que ela passa, ela diz: meu filho, você só não vai saber de mim o que eu não souber, o que você não perguntar. O que está escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Então vá progredir, vá levar o nome do orixá. E você ouviu isso, mais uma pessoa com 98 anos que continua tocando seu candomblé, come amalá toda quarta-feira. Enfim, eu posso ser leviano aqui de esquecer alguns nomes, mas esses nomes todos, os meus amigos, meus irmãos, pessoas que sempre estão ao meu lado. Enfim, eu sou muito feliz com isso. Eu sempre digo, minha casa sempre funcionou e funciona. Mãe Sandra de Odé, que é sua filha também, sempre foi uma grande parceira, foi a pessoa que também estendeu o braço para mim. Enfim, eu sou muito feliz por essas amizades que o orixá me dá e o respeito e a amizade que eu conquistei com cada um de vocês. Que bom, que bom. Bom, e obrigado pela referência à minha pessoa. E sabe que o respeito ele é recíproco também, né? Como eu falei, a idade biológica não tem nada a ver, né? O que tem a ver é a postura, o caráter, né? A índole. É assim que a gente vê as pessoas, porque se pensarmos que somos todos iguais, todos vamos crescer juntos, né? Tem que ser esse pensamento, né? A gente tem que ser o exemplo, dar o exemplo e aprender também, né? Eu aprendo com novos sacerdotes, eu vejo um novo sacerdote com comportamento, para mim aquele é um aprendizado, que eu fui sacerdote com 23 anos, né? E eu recebi muito apoio, então eu tenho que apoiar. É como nós falamos, né? A pessoa que leva tudo a sério, ela tem que receber apoio, né? É como a internet, é o bom e o ruim.
E na vivência também tem aquela coisa que vale a pena seguir ou não vale a pena seguir. São os Ys da vida, né? Como a gente fala. Sim, sim. Tem coisa que a gente deixa ali, tem Todo, coisa que a gente acompanha. todo cargo tem a sua liturgia, né? Seja na vida profana, como a gente diz, no mundo, um presidente tem a sua liturgia, tem né, um juiz, enfim, todo cargo tem essa. E nós precisamos viver, porque todos nós aceitamos. Eu poderia, Iemanjá, quando colocou o cargo na minha vida, eu poderia dizer que não e ficar vivendo contra isso. Se você apanha ou não do santo é outra situação, não, mas quando eu aceitei sentar na cadeira e receber o meu Ibaxé, eu aceitei. Então, eu tenho que me comportar como tal, eu tenho que ser exemplo para os meus filhos. Não adianta eu cobrar dos meus filhos uma postura que eu não sou na minha casa de santo. Então, quando eu chego na minha casa de santo, a mesma coisa que eu cobro dos meus filhos, eu faço. Sou sempre presente nas funções. Hoje, nem tanto, porque em Salvador eu não estou presente, mas toda vez que eu estou lá, faço questão de trabalhar, faço questão de sentar para cortar o meu quiabo, que eu adoro, sentar numa esteira para desfiar um mariô, lavar um banheiro. Enfim, como eu disse para o senhor, o discurso convence, mas o exemplo arrasta. Então, justamente quando eu cobro dos meus filhos, das pessoas que me seguem, eu já começo dizendo por isso. Qual é a postura que você vê de mim? Se não essa diferente. E é essa mesma postura que eu tento replicar dessas pessoas que são justamente os meus ícones dentro da religião. Ah, excelente, excelente. Agora vamos saber um pouquinho mais do Babá Juliano Pessoa, né? Uma, um local que o Babá Juliano fala, eu gosto de passear nesse local. Aí, um local. Eu gosto muito de viajar, eu gosto de conhecer coisas novas, mas o meu problema é religião. A minha esposa briga muito comigo, mas é independente de candomblé. Eu chego em qualquer viagem que eu vou, eu quero conhecer a religião daquele local. Então, por exemplo, eu fui para o Maranhão, eu fui para a Casa das Minas. Eu fui para Salvador, eu quis ir em Cachoeira para conhecer a história do Jeje, do Recôncavo. Né? Eu vou em Salvador, quero ir nas casas. A Igreja Católica, uma sinagoga. Eu sou apaixonado por religião. Mas eu gosto muito da minha casa, pai. Eu gosto muito da minha casa. Tanto a casa onde eu moro, quanto a minha casa de santo. Esse é o meu local de paz. É onde eu posso ser quem eu sou. É o seu porto seguro, né? Sim, O seu sim. seguro. Então, uma cor. Branco. Adoro branco. Se eu pudesse, só andava de branco. Um livro que Um indica livro? a pessoa. É um livro, um bom livro. Um bom livro? Sem dúvida, no candomblé, Os Nagôs e a Morte. E um livro também importante para mim, da minha Constituição, foi Quando Chega a Hora, que fala sobre os projetos de vida, e fala sobre... Eu não me lembro agora muito bem o autor, mas o livro é Quando Chega a Hora. Um filme que tenha ficado para a vida toda. Vida é Bela, o nome do filme. A Vida é Bela. Ótimo. Perfeito. Então, eu queria um pouco também, se for possível, né? Eu sei também da sua prática, né? Desde muito criança, né? Com a parte da maçonaria, né? Fala um pouquinho dentro do que puder falar dessa parte da maçonaria. A maçonaria também foi muito importante na minha formação. Meu avô era maçom, meu avô iniciou em 1980, e quando foi em 96 eu tive uma oportunidade de iniciar numa organização juvenil, que se chama Ordem Demolei. É a maior organização juvenil mundial. Ela é patrocinada pela maçonaria. Então, é uma escola de líderes, ela é uma organização semi-secreta patrocinada pela maçonaria, que tenta desenvolver no jovem as suas capacidades, a liderança, transformar bons cidadãos. E para que vocês tenham noção, ela baseia seus ensinamentos em 7 virtudes cardeais, que é o amor filial, reverência às coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Então, convivi desde os 13 anos de idade até os 20 anos dentro da Ordem Molay, logo depois ingressando na maçonaria, que é também uma instituição milenar para homens, né, a partir de 21 anos de idade, e que ela é uma instituição filosófica, filantrópica, semi-secreta também, mas que ela se dedica a tornar feliz a humanidade, através do aprimoramento e do caráter do homem. Como toda instituição, ela faz o seu papel e desenvolve
por todo o mundo. Né? Mas é claro que dentro de toda instituição tem as questões positivas e as negativas. Mas a maçonaria é perfeita, é bela, né? Muitas coisas se falam da maçonaria, mas aquilo que as pessoas não conhecem acabam atacando, como a nossa religião é atacada. Costumo dizer que o maior ignorante é aquele que tem uma opinião formada sobre um assunto que não conhece. Então nunca vai poder dizer o que acontece num roncó quem não passou por um roncó, assim como não pode dizer o que é a maçonaria quem nunca iniciou na maçonaria. Então, para que vocês, hoje na internet, existem vários canais que vocês podem justamente estar buscando informações salutares sobre o que é a maçonaria e sobre o trabalho. Ela se dedica à família, então tem instituições para as meninas de 12 a 20 anos, para as esposas do maçom. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, de cada 5 americanos, 3 são maçons, para ver o tamanho da pujança. A maçonaria sempre se envolveu com os problemas políticos. Por quê? Se ela ambiciona tornar feliz a humanidade é através da política, não fazendo política, mas influenciando com a sua moral, com as suas instruções. Então, também, muito disso que eu pude me tornar na minha infância, na minha juventude, foi através dos ensinamentos da maçonaria, que eu pratico até hoje, trabalho também na maçonaria e ocupo cargos dentro da maçonaria também. Ótimo, ótimo. E agora eu queria, assim, eu sei que só não pode falar todos, hein? Eu sei que todos os orixás, nós somos babalorixás, a gente não tem um orixá que a gente não goste, mas tem aquele orixá que é o nosso quequê, que é o nosso, né, aquela coisa que a gente é mais chegado. Aí eu gostaria que, se puder, né, citar o orixá e já cantar uma cantiga para esse orixá e fazer as suas considerações finais nessa bela trajetória de vida que estamos fazendo aqui agora. Eu sou apaixonado por Oxum. Eu vejo Oxum e me emociono. Né? São 2 orixás que eu tenho paixão. É claro que eu amo Iemanjá e Xangô, você não tem a dúvida. Mas eu vejo Oxum e Ogum, eu me sinto o próprio ferro, eu queria que Ogum pegasse o meu corpo. Eu acho a coisa mais linda do mundo que representa Ogum, o dinamismo, o avanço, a tecnologia, Oxum com a sua astúcia. Então são orixás que mexem muito comigo. E o que eu acho lindo de Oxum é a reza de Oxum, que também toda vez que eu canto eu me emociono. Eu estou com o Iaú recolhido, eu estou com obrigação, a gente reza para Oxum, eu me emociono. É um jité no mamiô, é no mamã, e beijo de logum, aiabá o mirô, bege é coricotu, ia micato pé, maré eu, maré xixá, ia mité num bol, eu, uma fidelhão. Eu acho. E agora, Baba, faça suas considerações finais para poder nós encerrarmos essa entrevista e já de antemão agradeço em nome do projeto Roda de Conversa de Axé, em nome de toda a nossa equipe, a sua disponibilidade, ter disposto desse tempo conosco, né? E com certeza depois da edição vou lhe mandar, né? Para poder o senhor poder compartilhar também com os amigos, com os filhos. Nós temos que fazer isso, propagar a nossa religião, né? Mostrar a nossa fé com orgulho, né? Com a cabeça em pé, com a cabeça erguida. É por isso que nós temos essa coisa da ética, de estar no caminho certo, procurando, né, fazer o mais certo possível, para poder estar sempre de cabeça em pé, de cabeça erguida, mostrando a nossa religião, com orgulho de estar nela, por ela e por nós. Né? Eu costumo dizer que o mais importante na vida não é o local ambicionado, e sim o caminho que a gente faz até chegar naquele local. E, mais uma vez, eu quero parabenizar aqui a todos vocês por esse projeto, por essa iniciativa, porque muitas pessoas ambicionam, e só ambicionam e não saem da estagnação. Trabalhos como esse, oportunidades como essa, fazem justamente o diferencial na nossa religião. Então, parabéns. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui colocando um pouco da minha história, que, como eu disse, ela serve para dar incentivo a algumas pessoas, serve para esclarecer alguns assuntos, mas, acima de tudo, isso aqui é um documento histórico, que a gente trabalha com uma religião de ancestralidade. Então, durante toda a posteridade, essa entrevista, essa palavra dada por mim, falada comigo, por mim, ela vai ser vista pelas futuras gerações. E só para finalizar,
como eu falo sempre muito do exemplo, que todos nós possamos dar testemunhos da nossa religiosidade, que nós possamos provar os nossos valores à sociedade e aos orixás, não por colocar um filar, um fio de ponta, botar uma roupa bonita, mas pela nossa postura, pelo que a gente desenvolve, seja pelo outro ou pela nossa própria vida, que tem que ser um testemunho. Então eu conclamo a todos vocês, meus irmãos, meus amigos, aos babás, meus mais velhos, meus mais novos, você que tem realmente amor pelo orixá, você que ao ouvir um alojá se arrepia, ao ver um orixá manifestado, você se emociona, demonstre essas atitudes na sua vida, na sua casa, com uma palavra sobre outra pessoa, elevando sempre o nome da nossa religião, porque para colocar lá embaixo já existem muitos. A gente demora toda uma vida para construir uma história e, às vezes, um mau passo, muitas das vezes até mal interpretado, faz com que tudo venha abaixo. Então, todos nós somos o axé, e que nós possamos propagar esse axé por anos e anos. Que Deus, Iemanjá, a Jurema Sagrada, os bons guias de luz possam sempre nos abençoar. A bênção de cada um de vocês e muito obrigado pela oportunidade. Adupé, Iemanjá Bucifó. Axé. E como você sempre fala, né? A frase que a gente pede para você falar, uma frase que sempre fala. Fecha com a sua frase triunfal. Convicção no sagrado e fumaça no mundo. Isso sempre. Axé. Isso aí. Obrigado. Muito obrigado mesmo por essa entrevista. Fiquei muito feliz.